Escolher um servidor para chamar de seu é quase como escolher o primeiro Pokémon. O meu seria o Squirtle com certeza. Se você está começando no HomeLab, não precisa de uma máquina ultra potente, muito menos de estourar o orçamento. Nesse vídeo, eu vou derrubar alguns mitos, te mostrar o que realmente importa e te guiar na escolha de um hardware ideal sem quebrar o porquinho. E no primeiro vídeo da jornada do HomeLab, eu mostrei o que eu escolhi de hardware para ser o servidor principal aqui de casa, bem como alguns softwares. Mas muita gente pediu ajuda para escolher o primeiro servidor, e daí nasceu a ideia desse episódio. E para facilitar, eu vou dividir o vídeo em algumas partes para ficar mais fácil de acompanhar. Você pode assistir o vídeo completo ou apenas a parte que importa para você. Lembrando que não existe o certo ou errado, nem mesmo o setup perfeito. Tudo vai depender do que você quer rodar, quanto quer gastar e qual a complexidade que você quer ter. Seja bem-vindo a mais um episódio da jornada do HomeLab. E antes de escolher o que vamos utilizar como servidor, vale definir alguns critérios. Eu vou te dar um exemplo de uma matriz de decisão e você adapta ela para o seu caso. Vou dar uma escala de 1 a 5 para cada tópico. Os critérios que eu julgo importantes são eficiência energética, form factor, arquitetura, expansão, capacidade de processamento e custo. E eu acredito que definindo essa matriz vai ajudar bastante a decisão final. E fica tranquilo que eu vou fazer isso com cada dispositivo que eu mostrar por aqui. Mas antes de mostrar alguns hardwares, vale definir muito bem o que cada critério é e quais são os pontos importantes para cada um deles. Muitos desses critérios são difíceis de medir, então vou definir algumas diretrizes no que eu acredito que seja importante. Eficiência energética é quanto de utilidade o servidor entrega para cada quilowatt-hora consumido. Na prática, isso combina três coisas: o consumo em idle na tomada, o consumo sobre carga típica do seu uso e o desempenho por watt nesses cenários. Esse critério pode ser muito extenso, porque seriam necessários diversos testes e medições. Então, para esse vídeo, eu vou utilizar o baseline de TDP. E TDP quer dizer Thermal Design Power, que é a quantidade de calor em watts que um componente como uma CPU ou GPU gera sobre condições normais de operação. Esse dado é bastante útil porque nos dá uma ideia bruta do consumo de energia do dispositivo. Para verificar o TDP é muito simples, basta pesquisar o modelo do processador na internet, e geralmente esse dado é listado diretamente nas especificações técnicas, como no caso desse Intel Core i5-10500T, que tem um TDP de 35 watts. Ou até mesmo esse Xeon E5-2630V4, que tem um TDP de 85 watts. Dá para ver pelos valores brutos que o Core i5 é bem mais econômico que o Xeon, mas claro, estamos comparando apenas o gasto de energia. O importante para mim aqui é que o dispositivo gaste o mínimo de energia possível, então eu vou tratar o valor de 1 como muito gasto de energia e 5 como pouco gasto de energia, comparando dentre todos os dispositivos que eu vou listar aqui. Form Factor é o conjunto de características físicas do servidor que determina o tamanho e o espaço que ele vai ocupar. Isso vai ser bem específico para cada pessoa, mas a regra aqui é simples: 5 cabe com folga no espaço disponível que você tem e 1 não cabe ou torna impraticável. A arquitetura é o conjunto de instruções e a plataforma da CPU, normalmente sendo x86-64, ARM64 ou RISC-V. Na prática, isso vai definir a compatibilidade de software, recursos de virtualização e maturidades dos drivers, o que vai impactar diretamente o seu HomeLab. 5 seria o equivalente a atender todas as suas expectativas, e 1 seria inviável para o seu stack atual. Expansão é a capacidade do dispositivo de crescer sem trocar a base, adicionando storage, memória e rede, por exemplo. Aqui, o 5 quer dizer muita expansão de todo o conjunto e o 1 seria nenhuma expansão possível, ou seja, memória soldada, sem slots extras e upgrades apenas via USB. Capacidade de processamento é quanto o servidor consegue executar de trabalho. Na prática, é a capacidade de rodar os serviços com folga e lidar com picos de carga. Simplificando, seria o quanto o conjunto do processador e memória são disponíveis para uso, levando em conta a quantidade de núcleos e threads e de memória RAM disponível. Nesse caso, 5 seria uma sobra clara de processamento e RAM para nossa stack e 1 recursos insuficientes para os serviços previstos. Custo é o quanto você vai gastar para comprar, operar e manter o servidor ao longo de um período. Pense nisso como energia e upgrade. Inclusive, eu vou separar o critério de custo em duas etapas: CAPEX e OPEX, termos muito utilizados em tecnologia e infraestrutura. CAPEX é o preço do equipamento, frete, imposto, acessórios e upgrades, ou seja, tudo o que você vai gastar para ter o dispositivo em mãos. E OPEX é o custo somado da energia elétrica estimada e manutenção, ou custo operacional. Nesse conjunto, 5 quer dizer maior custo e 1 menor custo, ou seja, o menor valor é melhor.
Agora que já temos os critérios de avaliação bem definidos, precisamos pensar no que iremos rodar no nosso Home Lab. Afinal, as possibilidades são infinitas. Eu estou pensando em três casos de uso, seguindo do simples para o mais complexo. O primeiro seria a automação residencial. O segundo adicionaria um media server e storage, e o terceiro seria a soma dos dois anteriores juntamente a um laboratório de estudo de desenvolvimento, virtualização e orquestração de containers. Depois de avaliar as soluções de hardware, eu vou te dar a minha opinião pessoal em qual seria a melhor solução para cada caso. E agora, o próximo passo é avaliar o hardware para o nosso Home Lab. E eu vou começar com o mais simples, de forma que alguns de vocês não vão nem precisar gastar nada para começar. O primeiro dispositivo é aquele computador antigo ou laptop que você pode ter aí na sua casa, aquele bem velhinho mesmo. Eu vou usar como base o meu laptop antigo, que é um Toshiba L655, que é um Core i3 2310M com 4 GB de memória RAM e 500 GB de HD. Pesquisando pelo processador, vemos que ele é bem antigo. Datado de 2011, ele tem 2 núcleos, 4 threads e 35 watts de TDP. O processador suporta 16 GB de memória RAM, mas esse laptop consegue no máximo 8 GB com 2 pentes de 4 GB de memória. Você pode estar pensando que essa máquina é uma velharia e não tem serventia alguma, e se esse for o caso, você está completamente errado. E aqui vem a primeira lição do Home Lab. Só porque a máquina é antiga e não consegue rodar um sistema desktop ativo, não quer dizer que ela não sirva para um servidor. Muitas das vezes, a interface gráfica é muito mais pesada e exigente do que um servidor, porque a memória é constantemente usada e às vezes engolida pelo Google Chrome. O processador está sempre trabalhando porque os recursos sempre vão estar sendo consumidos. E é aqui que vem a mágica do Home Lab. Uma máquina antiga, como esse meu notebook, pode se tornar um servidor perfeito, até porque ele tem uma bateria que vai funcionar como uma UPS caso falte energia. Então nunca subestime um notebook antigo, ele é mais útil do que você imagina. Voltando ao laptop, ele também tem um drive de CD-ROM que podemos remover e adicionar um HD Carry, que daria suporte a um disco extra. Isso quer dizer que essa máquina tem até bastante possibilidade de expansão. Eficiência energética 3. Por ser um processador de 35 watts de TDP, ele é bem econômico. Form Factor 3. Não é tão pequeno, mas também não é gigante. É um bom meio termo. Arquitetura 3. Mesmo sendo um processador x86 relativamente antigo, ele já tem suporte a Intel QuickSync, mas tem alguns recursos que não são disponíveis. Expansão 3, porque dá para adicionar memória RAM e até mesmo um disco extra. Capacidade de processamento 2. Ele não é dos piores, porém o seu poder de processamento fica bem próximo de um Raspberry Pi 4. Custo CAPEX 1. Ele é um dispositivo reutilizado, ou seja, não tem custo novo de aquisição. E custo OPEX 3, porque ele precisaria de um upgrade de memória RAM, disco SSD e um HD CAD para o disco extra. E também, pelo poder de processamento, ele não está tão eficiente energeticamente. E agora, vamos avaliar uma das soluções mais utilizadas para se ter um servidor em casa, o Raspberry Pi. Existem diversas variações desse SBC, mas eu vou levar em conta o Raspberry Pi 5, que é o mais moderno atualmente. Esse SBC é muito poderoso e pequeno, e ainda possui um processador ARM quad-core. É bem difícil de encontrar o TDP desse tipo de dispositivo, mas ele consome cerca de 3 watts em idle e 10 watts em pico. A memória RAM não é expansível, mas existem opções de 2, 4, 8 e até 16 GB de memória RAM. De armazenamento, ele utiliza um cartão microSD, o que não é ideal, mas esse modelo tem um barramento PCI Express em que podemos adicionar um hatch para instalar um disco NVMe, ou até mesmo diversos discos SATAs, com o uso de um pentahertz SATA, por exemplo. E aqui vão minhas notas. Eficiência energética 5. Esse dispositivo é um dos que menos gasta energia. Form Factor 5. Ele também é um dos menores servidores que você pode comprar hoje. Arquitetura 2. Apesar de ser muito poderoso, a sua arquitetura é ARM, o que limita bastante o que podemos rodar nesse dispositivo atualmente. Expansão 4. Mesmo não podendo adicionar memória RAM extra, existem diversas possibilidades de expansão, mas vem a um custo extra. Capacidade de processamento 3. Apesar de eficiente energeticamente, ele ainda não é tão poderoso quanto um processador x86. Custo CAPEX 4. Ele parece ser um dispositivo barato, mas você ainda vai precisar comprar uma case, fonte, hatch de expansão, discos, cooler, dentre diversas outras coisas que somam no valor final. E custo OPEX 1. O dispositivo gasta pouca energia e é fabricado para rodar em diversos ambientes. Se não utilizar o cartão SD, dificilmente vai te dar dor de cabeça com manutenção. E para ter um paralelo, rapidamente eu vou adicionar mais um dispositivo ARM, o Orange Pi 5 Max. Ele é o primo mais forte do Raspberry Pi, com bem mais capacidade de processamento e já vem com um suporte a NVMe somado ao cartão microSD.
Na minha avaliação, ele ficou bem próximo do Raspberry Pi 5. Eficiência energética, 5. Em meus testes, o Orange Pi 5 Max gastou entre 2 watts em idle até 6 watts com carga completa. Form Factor 5. Ele também é um dos menores servidores que você pode comprar hoje. Arquitetura 2. Por ser uma arquitetura ARM, o que limita bastante o que podemos rodar nesse dispositivo atualmente. Expansão 3. Apesar de já possuir NVMe, as opções de expansão são bem menores. Capacidade de processamento 3. Apesar de eficiente energeticamente, ele ainda não é tão poderoso quanto um processador x86. Custo CAPEX 3. Você acaba gastando menos que um Raspberry Pi, já que aqui você só vai precisar de SSD, cooler, case e fonte de alimentação. E custo OPEX 1. É mais eficiente que o Raspberry Pi 5, mas não é muito diferente. Agora podemos ir para os mini PCs, e aqui eu estou levando em conta que você vai comprar um dispositivo de segunda mão. Primeiramente, você pode optar por um Thin Client, como o Dell Wyse 5060 ou HP T640, que é o que eu tenho aqui. Ambos dispositivos são encontrados até mais baratos que um Raspberry Pi ou Orange Pi, porém são de arquitetura x86, alguns desses com possibilidade de expansão inclusive. O HP T640 tem o Ryzen Embedded R1505G, com 2 cores e 4 threads, lançado em 2020 com um TDP de 25 watts e memória RAM máxima de 32 GB DDR4. Para ele, os meus resultados foram eficiência energética 4. Por ser um processador mais moderno com TDP de 25 watts, ele é bem eficiente. Form Factor 4. É pequeno, mas não menor que os SBCs ARM. Arquitetura 3. Mesmo sendo um processador Intel com suporte a QuickSync, ele ainda é um processador um pouco antigo. Expansão 2. Podemos expandir em tamanho do disco e a memória RAM, mas não existe um slot extra para disco. Capacidade de processamento 4. Ele é mais poderoso que os SBCs ARM, mas ainda é um processador bem básico. Custo CAPEX 2. Ele é mais barato que um Raspberry Pi e entrega muito mais processamento. E custo OPEX 2 por ser mais eficiente que computadores mais antigos. Em seguida, temos os mini PCs que são normalmente as minhas sugestões para um Home Lab. Aqui, as possibilidades são infinitas. Você consegue comprar esses computadores usados em diversas características e configurações, mas eu vou usar como exemplo dois que eu tenho por aqui. Um Lenovo M720Q, que tem um Core i5-9400T de 6 cores e 6 threads, com um TDP de 35 watts, lançado em 2019, que suportaria até 128 GB de memória RAM, mas esse Lenovo chega no máximo a 64 GB. O bacana desse mini PC é que ele tem uma porta PCIe X4, que suportaria uma placa de vídeo, rede, controladora SATA, dentre diversos outros dispositivos. E um HP EliteDesk 800G3, que tem um Core i5-7500, que é um processador de 4 cores e 4 threads, com um TDP de 65 watts, lançado em 2017, suportando até 64 GB de memória RAM, mas nesse dispositivo eu consegui chegar no máximo a 32. Esses mini PCs são bem diferentes, mas dá para chegar em uma média para eles. Eficiência energética 3. Esses processadores podem consumir mais energia, mas têm mais capacidade de processamento. Form Factor 4. É pequeno, mas não menor que os SBCs ARM. Arquitetura 4. São processadores mais modernos e têm suporte a QuickSync. Expansão 4. Dependendo da versão, é possível expandir bastante os discos, memória, rede, dentre outros. Capacidade de processamento 4. Essas máquinas são bem poderosas pelo seu tamanho. Custo CAPEX 4. Eles não são equipamentos tão baratos, mas também não são absurdamente inacessíveis. Custo OPEX 2. Eles são mais eficientes do que a maioria dos computadores maiores. E por último, eu vou utilizar o exemplo dos famosos kits Xeon do AliExpress. Aqui existem diversas configurações, algumas até com 2 processadores, porém a mais comum é a X99, que vem com o Intel Xeon E5-2680V4 de 14 cores e 28 threads, com um TDP de 120 watts, lançado em 2016 e suportando até 1.5 TB de memória RAM, mas nessas configurações normalmente chegam a 128 GB. Esses computadores são muito potentes para servidores, mas como vocês devem ter notado, são bem exigentes quanto à energia. Esse ficou com eficiência energética 1, de longe são os que mais exigem nesse quesito. Form Factor 1, já que eles ocupam mais espaço do que qualquer outra solução. Arquitetura 4. Eles são processadores em nível Enterprise, feitos para rodarem como servidor, mas foram lançados há quase 10 anos. Expansão 5. Por ser um computador completo, quase tudo pode ser expandido. Capacidade de processamento 5. O poder de processamento é muito alto. Custo CAPEX 5. Por serem computadores completos, é preciso comprar tudo, até mesmo um gabinete e fonte de alimentação.
e custo OPEX 5. Eles são equipamentos que gastam mais energia e os componentes são mais caros. Com isso, a nossa lista ficou da seguinte maneira. Isso aqui já nos dá uma boa noção de onde cada dispositivo é forte ou fraco. Lógico que esses valores são simbólicos, e para ter um dado mais exato seria necessário uma estratégia de teste, mas para mim isso funciona muito quando eu vou decidir qual dispositivo usar. Aqui, por exemplo, você consegue facilmente identificar o dispositivo que vai te custar menos a longo prazo, ou que vai te dar mais poder de processamento para rodar workloads mais pesados. Para todos os casos, o mais indicado vai ser sempre o dispositivo que você já tem em casa, dadas as suas limitações, claro. Mas vamos focar nos casos de uso que eu defini, caso você queira comprar algum dispositivo. Para automação residencial, você não precisa de um dispositivo muito potente, então qualquer um desses vai te atender perfeitamente. A minha escolha seria os SBCs, como o Raspberry Pi ou Orange Pi. Porém, caso o valor de compra dele seja o mesmo de um Thin Client, eu optaria pelo Thin Client, só pelo fato de ser x86 e ter praticamente todos os opcionais já embutidos. Para a Media Server Storage já teríamos algumas variações. O Raspberry Pi com algo como o Pentahead SATA pode ser uma ótima opção, mas na minha opinião, os dispositivos x86 ainda estão dominando o mercado. Nessa área, aqui a minha escolha fica com os mini PCs, caso você não precise de muito storage. Apesar de que no quesito storage, um NAS sempre vai ser o mais indicado. E para laboratório de estudo, desenvolvimento, virtualização e orquestração de containers, aqui nós temos duas opções. Você pode ficar com o mini PC, caso esteja prezando por form factor e consumo energético, ou o kit Xeon, caso seu objetivo seja o processamento bruto e a expansividade. Inclusive, existe mais um mito que vale a pena desbancar. Quando falamos de Home Lab, o gargalo principal em 90% das vezes vai ser memória RAM. Isso porque o processador dificilmente fica rodando em 100%, já que na maioria das vezes ele fica ocioso, só aguardando algum processo solicitar recurso. Você inclusive não precisa de um dispositivo muito novo. Um processador Intel de sexta geração ou superior é uma escolha perfeita para uma máquina em seu Home Lab. E maximizar o poder de processamento nem sempre é a escolha mais lógica. Na minha opinião, vale mais ter dois mini PCs com a metade ou até menos do poder de processamento de um desses kits Xeon, simplesmente porque na maior parte do tempo o processador vai ficar ocioso e nem todo mundo tem espaço para ter um grande servidor em casa, como é o meu caso. Fora que esses mini PCs da Dell, HP e Lenovo são computadores criados para funcionar em ambientes empresariais e hospitalares. São máquinas ultra confiáveis e que dificilmente dão problema. Mas vale lembrar que se você comprar alguma máquina usada, é sempre indicado que antes de colocar ela para jogo, você dê uma geral nela, fazendo uma limpeza e trocando a pasta térmica do processador e da GPU. Eu mesmo já peguei inúmeros casos de computadores em que a pessoa gostaria de vender por conta de um desempenho ruim, e após retirar alguns quilos de poeira e trocar a pasta térmica, ficou funcionando como um dispositivo novo. Fora que isso faz com que a vida útil do dispositivo aumente e muito. Então fica aí a dica para você efetuar a manutenção preventiva regularmente dos seus dispositivos, e com isso garantir que máquinas como o meu laptop de 2011 ainda têm utilidade, e também você vai reduzir a quantidade de lixo eletrônico gerado. E se você tiver um dispositivo que talvez não sirva mais para você, ou ocioso, você pode utilizá-lo para um home lab de estudo, ou até mesmo doar para alguma instituição que possa utilizá-la para ensino. Instalar um sistema Linux pode ser uma ótima saída para fazer com que o computador ainda tenha alguns anos de vida. Inclusive, fica aqui a minha dica: se você gosta de tecnologia, aprenda Linux. Esse é o maior superpoder que você pode adquirir. Seja como programador ou não, Linux com certeza vai mudar a sua vida. E não esquece de me contar aí nos comentários o que você gostaria de ver no próximo episódio da jornada do Home Lab. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal. Eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e a um canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!